Então, esse tema unidade, o que seria unidade? Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem que lamentam o fato de que, por exemplo, a Igreja Evangélica Brasileira ser tão desunida. Por quê? Porque a Igreja Evangélica Brasileira é representada por dezenas, talvez centenas de denominações, né? Quando, na verdade, será que é esse o critério para que a Igreja de Jesus seja unida? Unida em torno de quê? Qual é o fundamento que nos une? Isso a gente precisa parar e pensar. Por exemplo, quando Jesus viveu aqui nesse mundo, ele viveu debaixo de uma religião chamada judaísmo. Ele foi um judeu praticante da sua religião. Mas num dado momento, Deus falou: olha, a partir de agora há uma nova revelação e você foi enviado para cumprir essa revelação. Ele sempre soube, não é? Mas num dado momento ele deu evidências de que não fazia mais sentido ele se preservar unido, aliado ao judaísmo. Então ele rompeu com a sua religião, porque ele sabia que ele estava no mundo com um propósito específico, de inaugurar o reino dele e começar uma nova aliança com o homem. Então, Jesus foi um exemplo. Martinho Lutero, no século XVI, os irmãos conhecem a história, monge agostiniano, doutor em teologia, catedral de Wittenberg. Ele começou a ensinar na igreja nada mais, nada menos do que o simples evangelho de Jesus Cristo, a salvação das almas de acordo com aquilo que Jesus ensinou. E ele começou a criar muitos incômodos, porque ele começou a falar de graça, da graça de Deus, do fato de que a salvação não é pelas obras. Numa igreja que usava as boas obras e as ofertas dos fiéis para vender para eles o perdão de Deus, para vender para eles salvação. E Lutero então se levantou, e o objetivo de Lutero não era de forma alguma romper. O objetivo de Lutero não era fazer uma ruptura com a igreja romana, muito pelo contrário, ele queria convencer o Papa de que a igreja havia cometido desvios na história e ela precisava voltar para o trilho. Essa era a convicção de Lutero. Mal sabia ele que uma revolução estava para começar e que ele não seria ouvido, que o poder de Roma, a sedução do poder eclesiástico romano, estava seduzindo aquela liderança de tal forma que eles não conseguiriam perceber a possibilidade de um novo momento, desse retorno para a Bíblia Sagrada. O retorno para as Escrituras se tornou, aos olhos do Papa, algo inviável a essa altura do campeonato. E foi aí que teve início a Reforma Protestante. Então veja que, mais uma vez, há uma ruptura, há uma aparente desunidade, uma aparente desagregação, ou uma desagregação de fato, que é uma desagregação pela unidade. Unidade com quê? Alinhamento com quê? Filiação a quê? Ao ensino de Jesus, às Escrituras Sagradas, ao Evangelho, né? Então, o que a gente percebe, irmãos, que Deus age em alguns momentos. Avivamentos aconteceram assim também. Lutero chegou a dizer assim: a paz sempre que possível. A Bíblia fala isso, né? Paulo falou: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. A paz sempre que possível, mas a verdade a qualquer preço. Esse é um lema da Reforma Protestante. A Reforma não se propõe a ser uma nova Roma, não se propõe a edificar uma igreja tão coesa, tão poderosa como Roma, a ponto de ficar cega para si mesmo. Por isso que um princípio importante dos reformadores é igreja reformada e sempre se reformando. A igreja, por ser reformada, ela não está impecável, ela não está perfeita, ela nunca será perfeita. A igreja sempre precisa se reformar. Importante dizer que a fé não se reforma, não é? A fé não muda, a fé é única, é bíblica. A fé em Jesus Cristo e no Evangelho, ela não pode sofrer adaptações.
Mas a igreja, sim, a igreja pode sofrer adaptações para se enquadrar no Evangelho. Então, a paz sempre que possível, a verdade a qualquer preço. E a gente entende também, gente, que essa diversidade de igrejas, de denominações que marcam hoje a cultura evangélica brasileira, tem propósito de Deus. Não sei quantos sabem disso, estudaram a história da igreja lá no primeiro século. O que aconteceu em Atos capítulo 7? Estevão, diácono, recentemente eleito, foi apedrejado até a morte. E com a morte de Estevão aconteceu a primeira grande dispersão. O que é dispersão? Ninguém mais queria ficar em Jerusalém. Então, os cristãos fugiram de Jerusalém, temendo serem mortos, cruelmente, como Estevão. Eles falaram assim, peraí, Estevão era um homem de Deus, uma liderança na igreja, um homem sábio, instruído, que pregou até o último minuto da vida dele. E ele foi apedrejado até a morte? Pô, se eles não pensaram duas vezes antes de matar Estevão, imagina a mim. Que sou cristão, mas sou um cara desconhecido e tudo. Não vão pensar nem duas vezes. Então, muitos cristãos, temendo essa perseguição, fugiram de Jerusalém e foram para diversas partes do mundo. Isso ficou conhecido como uma grande diáspora. Primeira grande diáspora ou dispersão. Qual foi o resultado da primeira grande dispersão, irmão? Sabe qual foi? O evangelho se enfraqueceu? Essa é a nossa lógica. Muito pelo contrário, o evangelho se espalhou por diversas partes onde ele nunca tinha chegado. Nunca ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Aí uma família cristã começou a morar naquela cidade e começou a fazer reuniões na sua casa, uma célula ali, e começou a pregar o evangelho. O evangelho cresceu. Há um propósito, muitas vezes, nessa fragmentação, propósitos que Deus depois mostra e usa. Então, a gente aproveitando aqui, e a gente vai ler esse texto aqui para pensar um pouco a respeito do valor e da importância da unidade e do fato de que, nesse momento, a gente, mais do que nunca, precisa estar junto em torno de ouvir a voz de Deus, de orar e de clamar. Êxodo 17, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol.
e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Então, tem alguns segredos aqui no texto, na verdade, segredos, tem alguns princípios muito claros aqui no texto, que a palavra nos mostra a respeito de como a gente pode ser vitorioso, vencer lutas e batalhas juntos. Esse é um princípio. O povo de Deus não era um povo de um homem vitorioso, era um povo vitorioso porque ele estava junto. E juntos a gente tem muitas lições a aprender a respeito da importância da unidade. A primeira delas é que a gente vence junto quando a gente entende, primeiro, que o nosso problema é com Deus. E as soluções que a gente precisa vêm dele. Nossos problemas, os problemas que a gente enfrenta, seja individualmente ou seja enquanto igreja, não tem a ver simplesmente com o meu ponto de vista, com a opinião minha ou do outro ou de quem quer que seja. Tem a ver com a nossa relação com Deus. Aquele povo se voltou para Moisés e começou a culpar Moisés pela falta de água. Começou a culpar Moisés pelo deserto. Começou a culpar Moisés por eles terem saído do Egito, onde tinha toda uma infraestrutura. E Moisés, então, estava muito tranquilo e consciente de que ele estava sendo direcionado por Deus. Ele estava muito em paz em relação ao fato de que quem criou aquele problema, entre aspas, era Deus. E de que aquilo que as pessoas estavam chamando de problema, na verdade, era solução. Aquilo tinha um preço a ser pago, é verdade. Mas em breve eles iam ver o retorno benéfico, as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu povo. A gente precisa agir dentro da igreja como, de fato, dentro de uma família. A igreja é uma família. Se eu tenho um problema com Monique, minha esposa, eu não vou sair por aí fazendo fofoca de Monique. Eu vou chegar em casa, na minha família, e falar: Monique, você falou isso? Você fez isso? Por quê? Porque ela é minha esposa, eu tenho intimidade com ela, eu tenho liberdade. Então é fundamental a gente entender isso. E aí, irmãos, a gente passa a entender que tudo que a gente está vivendo, então, voltando para o nosso ponto aqui, tem a ver com Deus. O apóstolo Paulo entendeu esse fato e aí ele diz assim em Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aqueles israelitas no deserto não entenderam isso. Eles entendiam que sofrimento era sempre ruim, era sempre mal, que Deus não estava no sofrimento, que Deus não estava na luta. Mas a palavra de Deus diz que sofrer pelo Evangelho é bênção para a vida daqueles que se dispõem assim. Paulo fala também em Filipenses 4:12, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que só lê a última frase, né? Mas ele fala assim, eu posso passar necessidade, eu posso passar fome, até isso eu posso por aquele que me fortalece. Eu posso sofrer, eu posso ser acusado falsamente, eu posso ser envergonhado, eu posso ser humilhado por aquele que me fortalece. Porque quando eu sei que quem criou o problema foi o próprio Senhor, então esse problema no final vai redundar em bênção. Amém, irmãos? A solução vem dele também. Verso 5 do texto que a gente leu aí. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista de todo o povo. Então Deus deu duas estratégias para Moisés aqui. Primeira, não fica sozinho. Você tem que ter as autoridades de Israel junto com você. Eles têm que testemunhar, eles têm que estar juntos. Segundo, bata na rocha, que dela vai sair água.
Como assim, Deus? Bater na rocha com um pedaço de pau? Isso não faz sentido, isso não tem lógica. Mas Deus está falando, eu estou mandando. Quando eu mando, você tem que obedecer. Então esse é um princípio. O Senhor então estabelece aqui esses dois importantes princípios. As lutas que enfrentamos foram permitidas por Deus e Ele, a seu tempo, vai mostrar o propósito. O importante é a gente ser unido nas adversidades, e a gente ter uma leitura espiritual madura dos fatos e a gente ser obediente até a morte, mesmo quando a obediência a Ele parece uma coisa tão absurda quanto bater na rocha com a pedra para sair água, com a vara, né? Segunda lição que esse texto mostra para a gente sobre unidade. A gente vence junto, então, quando a gente entende a importância da oração. No verso 4, diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Senhor, eu não tenho solução para esse problema. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu ainda não vejo esse propósito. Mas eu quero que o Senhor intervenha hoje na minha vida. Gente, Moisés diz a palavra que ele falava com Deus face a face. E quando ele falava com Deus face a face, todo o povo ficava em pé nas suas tendas, olhando para Moisés se relacionar com Deus. O povo observava a vida de oração de Moisés e era impactado por isso, pela intimidade dele com Deus. Aquela intimidade de Moisés com Deus inspirava o povo. E ao mesmo tempo Moisés podia dizer assim: olha, eu sou esse cara que a Bíblia chama de amigo de Deus, eu sou alguém que fala com Deus face a face, então quer saber, eu vou pegar e vou fazer o que eu acho melhor. Eu vou pegar e vou agir do jeito que o meu próprio bom senso está dizendo que é o melhor. Mas ele não faz isso, ele se volta para Deus em oração, de modo que a oração se torna uma das chaves mais importantes da unidade do povo de Deus. A gente precisa ser claro, transparente, franco uns com os outros. A gente não pode dar lugar e acolher fofoca, maledicência, mas a gente precisa também tratar as coisas em oração, colocar os motivos e os problemas, sejam eles quais forem, em oração diante de Deus, e juntos nos unir em oração sempre. Sempre que Deus queria falar ao povo, Ele fazia o povo se voltar para Ele em oração e buscar. Quando Deus liberta os apóstolos de dentro da cadeia, Pedro e João que estavam presos, o povo da igreja estava orando ali, numa reunião de oração. Quando Pentecostes vem, o Espírito Santo desce, o povo estava reunido orando. Em diversas situações acontece de o povo estar reunido orando, colocando diante do Senhor uma causa, e o Senhor então se manifesta, e é Ele que vai pesar os corações, dando discernimento, dando paz em relação a qualquer decisão e a qualquer coisa que venha acontecer. E diz o texto no verso 11, que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, enquanto Moisés mantinha uma atitude de adoração, de clamor, de submissão a Deus, de reconhecimento de que Ele era o Senhor do povo dele, o povo lá embaixo vencia a batalha contra os amalequitas. Mas quando Moisés cansava e abaixava a mão, o povo começava a perder. É uma lógica que Deus estabelece. Vocês querem ter vitória na vida de vocês? Não existe vitória na vida espiritual desacompanhada de intimidade com Deus, de uma vida de oração. A única vitória, irmãos, que interessa ao povo de Deus é aquela vitória obtida junto, com o coração contrito, com muita oração e com real submissão à palavra de Deus. É essa vitória que a gente busca. Qualquer outro tipo de mérito ou vitória, a gente não está interessado. A gente está interessado naquela vitória que é dada pelo próprio Deus, quando o povo dele se volta para ele. Quando a igreja de Antioquia se reuniu e começou a orar
e jejuar. Diz lá em Atos capítulo 13, verso 1, que enquanto o povo orava e jejuava, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenho separado. O Espírito Santo falava com aquela igreja, porque ela estava unida em oração e em jejum. Ela estava buscando a Deus com avidez. E aí o que Deus fazia? O Espírito Santo falava para a igreja discernia a voz de Deus, a igreja buscava intimidade com Deus. E Paulo e Barnabé se tornaram os primeiros missionários transculturais da história. E eles vão e começam a plantar igrejas. E Paulo depois faria mais 2 viagens missionárias antes de ser preso. E é isso que acontece com a gente, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus juntos em oração. E aí fica o desafio. Como é que eu posso preservar a unidade da igreja? Esse é mais um ingrediente fundamental. Você tem vindo às reuniões de oração? Você tem sido uma pessoa de oração? Você tem vivido essa intimidade com Deus? Pode reparar, qualquer pessoa que tem prazer em fofoca, qualquer pessoa que de algum modo foi usado malignamente para criar divisão, para criar confusão e contenda, se você se aproximar dessa pessoa, você vai ver que ela não consegue ir em reunião de oração, ela não tem uma vida de oração, ela não busca a intimidade do Senhor. Infelizmente, essa é uma constatação, não é? O espírito faccioso é um espírito carnal e Deus não está nisso, né? Com certeza, esse é um discernimento básico. Então, terceira e última lição aqui, que esse texto deixa para a gente, pelo menos na forma como eu organizei ele: vencemos juntos quando entendemos a importância da comunhão. E esse texto aqui talvez seja um dos textos mais lindos, uma das ilustrações mais maravilhosas para falar sobre a importância da comunhão. Verso 12: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. O que aconteceu aqui, irmãos? Um líder, limitado, como todo líder, frágil, como todo líder, pecador, como todo líder, enfrentando um momento em que ele já não resistia mais. É a limitação humana. O próprio Deus permitiu que ele se deparasse com a sua própria limitação, para dizer assim: olha, você realmente não tem força para isso. E não é você que está fazendo nada, sou eu que estou fazendo. A gente já disse isso, é por causa da oração, porque quem opera é aquele a quem nós oramos, o poder é de Deus. Mas na sua fraqueza e na sua fragilidade, eu vou mostrar para você a importância que tem a unidade e a comunhão para a unidade. E aqueles homens então sentam ele, levantam as mãos, colocam uma pedra para ele sentar e ficam segurando os braços dele em pé, levantados para o alto, para dizer assim: olha, um de cada lado, você está em grupo, você não está sozinho, você é igreja, você tem comunhão, você vive comunhão. Gente, vamos aplicar aqui para a nossa vida. A gente tem momentos na vida que eu, pelo menos, já tive muitos, você talvez também, que são humanamente insustentáveis. A gente não é capaz de lidar com aquilo, a gente não é capaz de explicar aquilo, a gente não é capaz de resolver aquilo. E muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta também não são capazes de resolver. Elas também não têm respostas fáceis para aquilo. Mas só o fato de ter elas do nosso lado já faz toda a diferença. Só o fato de a gente ter uma célula, que às vezes eu vou para lá, eu não tenho coragem nem de falar o que me entristece, o que me enfraquece, mas o fato de eu estar ali já me faz sair diferente dali. Existe uma ministração espiritual da parte de Deus através de relacionamentos. Deus usa a vida do povo de Deus na nossa vida individual para nos suprir, para nos encorajar, através dessa identificação. Até mesmo quando o autor de Hebreus fala do sumo sacerdote, ele fala: até o sumo sacerdote é um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? Elias foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos.
que nós, pecador como nós. Mas, uma vez que a gente está junto como igreja, a gente se fortalece nos momentos em que a gente já não consegue mais manter as mãos erguidas. E aí, irmãos, a gente precisa cultivar a unidade, a gente precisa zelar por isso. Às vezes, a gente recebe, por exemplo, mulheres com casamento destruído. E a mulher fala assim, olha, não tem jeito, meu marido saiu, enfim, as coisas desandaram lá em casa. E a gente fala assim, então, o teu marido às vezes não é crente, né? E quem é o amigo dele? Tem alguém próximo a ele, que tem acesso a ele, que pode se aproximar dele e falar o que ele tem que ouvir? Não, não tem. É muito triste. E não é só com relação à separação, é com relação a todo tipo de pecado e problema. Quando você é uma pessoa acessível, quando você é uma pessoa humilde, quebrantada, quando você é uma pessoa que ora, que busca Deus, que está em comunhão com o corpo dele, você vive um nível de unidade na igreja, que se você vier a errar e a falhar, as pessoas vão ter liberdade de te procurar com franqueza e te confrontar. Mas se você se encastelou, se você se isolou no seu próprio orgulho, ninguém tem nem coragem de falar o que você precisa ouvir. Então, é muito importante que a gente cultive um nível de amizade, de relacionamento no corpo de Cristo, em que a gente possa dizer assim, olha, hoje eu estou cercado de pessoas que, se eu vacilar, elas vão olhar no meu olho e vão dizer para mim, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E vão ser duras quando precisarem ser duras. E eu, por ser um cristão de verdade, por ter nascido de novo, por estar aliançado com Jesus, eu vou discernir nessa fala dura dessas pessoas a voz de Deus, a voz bondosa e graciosa de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa estar aberto a isso, a gente precisa cultivar esses relacionamentos, a gente precisa valorizar a nossa célula, o nosso discipulado, a gente precisa construir, isso não é da noite para o dia, a gente constrói esses relacionamentos com o tempo. Uma coisa que me impressionou muito, o show do United que teve mês passado, lá no Rio, vários irmãos aqui foram. Na verdade, eu já acompanho o grupo há muito tempo, isso já me impressiona, mas ali ao vivo isso ficou ainda mais marcante, né? É a integração e o entrosamento que a banda tem. Você não vê assim uma estrela e os outros em segundo plano. Você vê ali 5, 10 pessoas servindo, dividindo espaço, dividindo participação, no mesmo espírito, no mesmo propósito, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando do que eles têm vivido, falando do que edifica, falando do que alimenta, falando da boa nova. Irmãos, o que aconteceu com essa banda? Ela fez jus e continua fazendo jus até hoje ao nome dela, Unidos. São uma banda que passam para nós a impressão de que são uma igreja itinerante. Eles estão ali adorando. Eu fico pensando, cara, essa banda com essa turnê, como é que eles buscam a Deus? Devocional, relacionamento com Deus. Mas é impossível eles não terem essa vida eclesiástica, mesmo em turnês longas como essa que eles fizeram aqui no Brasil e têm feito ao redor do mundo. Por quê? Porque está evidente ali. Jesus sai pelos poros. Por quê? Porque estão unidos. E unidos nós somos tratados, unidos nós nos humilhamos, unidos nós preferimos em honra uns aos outros, unidos o nosso ego não é capaz de fazer o estrago que o Satanás quer fazer no nosso meio. Amém? Quando a gente está unido, a gente submete o nosso ego ao crivo de Deus e da palavra dele. O sistema da nossa igreja é um sistema presbiteriano, que é um sistema bíblico, não é? A gente sempre foi e sempre vai ser uma igreja presbiteriana. Por quê? Porque esse é um sistema bíblico, né? Está lá no Novo Testamento, um colegiado de presbíteros, que podem ser chamados também de pastores, juntos tomam as decisões, são eleitos pela igreja, votam ali, cada um com a sua participação igual, e para a glória de Deus. Hoje o conselho da igreja são 9, e a gente vê esse mesmo espírito no conselho da igreja, um espírito
de cooperação, um espírito de entrosamento, um espírito de unidade, em que todos nós temos liberdade de nos confrontar uns aos outros livremente, porque nós estamos todos debaixo de algo muito maior, de um Deus muito maior, de um projeto muito maior, de uma missão muito maior e mais gloriosa. E aqueles que têm sido alcançados por esse ministério, irmãos, para a glória de Deus, são muito mais importantes do que as minhas opiniões pessoais, do que as opiniões pessoais de quem quer que seja. Amém, irmãos? A missão que o Gol tem, a missão que a Oceânica, que o UP, que o Move, que cada ministério da igreja tem e tem cumprido diante do seu Deus, é muito maior do que diferenças que venham a nos dividir, uma vez que a gente está unido em torno do Evangelho e daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Nenhuma separação pode nos dividir. A gente deve se manter unido assim na presença de Deus. A igreja de Jesus é Ele quem nos conduz juntos em triunfo. Foi Ele que deu a Moisés vitória. Moisés, Arão e Hur ali juntos, como igreja, intercedendo, clamando. A batalha deles não era uma batalha meramente bélica. Não se tratava de uma vitória estratégica do ponto de vista geográfico. Se tratava de uma vitória espiritual. Por isso, ela foi vencida em oração diante de Deus, com as mãos levantadas para Ele. Amém? Essa também é a minha, a sua batalha, pessoais. Nós também não vamos ser vitoriosos em certas lutas e batalhas que a gente enfrenta, se a gente não estiver com gente do nosso lado, ajudando a gente a manter as mãos erguidas para o alto. Amém, gente? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra e quero colocar diante do Senhor cada um que está aqui, Senhor, e te pedir perdão se nós em algum momento não soubemos agir com a unidade que a Tua palavra nos ensina a viver. Nós queremos ser uma igreja coesa, unida, fortalecida por essa unidade. Nós queremos viver de tal forma na intimidade do Teu Espírito, que o Teu Espírito vai dissipar do nosso meio todo princípio sectário, todo princípio faccioso, dissidente, Senhor, para que de fato todos nós juntos, olhando para a Tua palavra, busquemos fidelidade, unidade e integridade, Senhor, coerência com a Tua palavra, Senhor, que ela seja lâmpada, que ela seja o norte de tudo que fazemos para a Tua honra, louvor e glória, que é em torno dela que a gente vive unido e Te honra em tudo que a gente vier a fazer. Em Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai.